Graça e paz, igreja. Glória a Deus. É bom estarmos na casa do Senhor, em sua presença. E que, como nós acabamos de ouvir, que nós possamos ter esse desejo de estar na presença dEle, de nos lançar na presença dEle. Que nós possamos ter esse desejo ardente em nosso coração, de não ver a hora de chegar à presença, de nos lançar diante do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus para todo sempre. É bom estar aqui. É uma alegria poder partilhar da palavra do Senhor mais uma vez esta noite. Nós já fomos ministrados através das canções, palavra. Então, o Senhor continuará ministrando através da sua palavra. Então coloque o seu coração nele, mantenha o seu coração aberto nele. Quero convidar você para abrir a Bíblia na Epístola de 1 Pedro, capítulo 2, versículos de 9 a 12. Mas nós vamos ler apenas, nesse primeiro momento, 2 versículos, o 9 e o 10, que diz assim: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora o receberam. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra. Muito obrigada porque o Senhor tem falado conosco. E sabemos, Espírito Santo, que o Senhor continuará ministrando em nossos corações. E que nesta noite, aqui nesse lugar, o Senhor toma cada mente, cada coração cativo diante da presença do Senhor. E que o teu Espírito possa fazer aquilo que lhe apraz, em nome de Jesus. Amém? Podem se sentar. O tema da mensagem de hoje eu quero falar sobre identidade. Então o tema é identidade missional do povo de Deus. Nós temos ouvido muito, ainda que seja um tema recorrente, nós não podemos negligenciar, nós não podemos deixar passar desatento, despercebido, porque nós precisamos estar atentos sobre a nossa identidade. O que a Bíblia diz sobre nós, o que a Bíblia diz sobre nossa identidade, quem nós somos em Cristo. Se alguém te perguntar hoje, você sabe responder quem é você em Cristo? Você sabe, está na ponta da língua, quem eu sou em Cristo? Às vezes nós nos perguntamos, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Quem que eu sou eu em Cristo? Qual é a minha identidade nesse mundo? Nós temos uma identidade nesse mundo. Então, identidade, para a gente ter uma definição de identidade, é um conjunto de caracteres próprios, pelos quais se podem definir os seres e as coisas. Isso significa exatamente aquilo que nos define enquanto ser, enquanto pessoa, ou enquanto instituição. Hoje nós ouvimos falar de uma infinidade de identidades. São tantas identidades, identidade visual, identidade cultural, social, são muitas identidades, mas diante dessa diversidade de identidade que nós ouvimos falar por aí, nós não podemos nos esquecer da nossa identidade. Nós temos uma identidade em Cristo, aquilo que nós somos em Cristo. Qual é a nossa missão nesse mundo? Será que isso é definido para nós? Qual é a minha missão nesse mundo?
Muitas vezes nós nos perguntamos, o que eu estou fazendo aqui? Qual que é a minha missão aqui? Igreja, e nesse tempo em que nós vivemos, se nós não ficarmos atentos àquilo que diz as Escrituras, aquilo que diz a palavra de Deus, nós vamos nos descaracterizando, nós vamos nos misturando com os costumes, com o jeito de ser, com os rituais desse mundo, com as práticas desse mundo. Por isso que precisa estar definido dentro de nós quem nós somos, que não haja essa mistura, essa descaracterização dentro de nós. O cerco para o povo de Deus, cada vez mais difícil, cada vez mais. As coisas estão ficando cada vez mais difíceis para o povo de Deus nessa terra. Nós estamos vendo as mídias, os jornais, os noticiários, está mostrando tudo o que tem acontecido no mundo. E nós precisamos cada dia mais nos aproximar, estar atentos naquilo que diz a palavra de Deus, porque a nossa identidade é aquilo que nos define, é aquilo que nós somos, porque aquilo que nós somos aponta também para a nossa missão, a missão que nós temos nesse mundo, porque a nossa identidade em Cristo, ela é também intrinsecamente missional. Amém? E é isso que nós vemos no texto que nós acabamos de ler. Na primeira carta de Pedro. Pedro, ele escreve a cristãos que estão dispersos por causa da perseguição. Naquele tempo, uma grande perseguição assolava aquela região. E os cristãos daquela época, eles estavam sendo perseguidos e eles estavam sofrendo muito. Então, Pedro, ele faz exata para encorajar os irmãos daquela época. Pedro, ele faz exatamente aquilo para que os irmãos possam saber quem eles eram, saber que eles tinham uma identidade em Cristo. Porque nos momentos hostis, nos momentos de dificuldade, nos momentos em que a nossa identidade é atacada, nos momentos em que os valores eles são deturpados, eles ficam confusos, nós precisamos ter ciência da nossa identidade. Nós precisamos saber quem nós somos. Quando você passa por momentos de dificuldade, você precisa saber quem você é nesse mundo. Qual que é a sua identidade? O que é ser igreja do Senhor? O que é fazer parte do povo de Deus? Ser igreja do Senhor não é apenas você subir à casa do Senhor, você vir à igreja aos domingos, você vir talvez meio de semana, ou você ir até uma célula, chegar, sentar, cantar louvores, faz parte também da nossa vida cristã. Mas não é apenas isso. Nós temos uma identidade em Cristo. A Bíblia diz quem nós somos, que olhando para a história. E é claro que, olhando para a história, eu gosto muito de dar uma viajada pela história. Todas as mensagens, pelo menos a maioria das mensagens, eu dou aquela passeada, é uma característica minha. Eu sempre trago um sermão mais textualizado. Então, cada pessoa tem a sua característica, tem a sua forma de expor a palavra. E eu gosto disso, eu gosto da história da igreja, eu gosto da história, da nossa história como cristãos. E eu estou sempre dando uma passeada ali pela história. E é claro que, olhando, nós não estamos passando
aquele mesmo tipo de perseguição que os irmãos da igreja primitiva estavam passando. Mas mesmo assim, mesmo a perseguição em que nós sofremos não esteja naquele nível, não esteja naquele patamar, nós estamos vivendo tempos hostis. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Tempos em que os nossos valores cristãos, eles têm sido ignorados, eles têm sido distorcidos. Os valores têm sido negociados, princípios inegociáveis da fé, muitas vezes têm sido negociados. E nós estamos vivendo em é difícil, tem ficado difícil defender a nossa fé. É difícil defender a nossa identidade. É difícil você que está na faculdade, você que está no seu trabalho, qualquer ambiente que você tiver, você se tomar uma postura diante de tantas coisas que parecem que eles querem fazer normais, e você se posicionar e deixar claro quem você é, e deixar claro que você não partilha daquela ideia, que você não partilha daquilo que está acontecendo, que vai contra a sua fé. É difícil. Nós concordamos que não está sendo fácil. Por isso nós precisamos estar firmes e ter esse entendimento, quem nós somos em Cristo. Porque a nossa identidade, ela vai incomodar sim. Ela vai incomodar muita gente. Pessoas que querem fazer com que a sua verdade, nos fazer aceitar as suas atitudes, nos fazer forçar a aceitar, descer garganta abaixo, como se fosse uma verdade. E nós precisamos tomar posição, precisamos estar firmes quando nós conhecemos. E esta noite, eu quero convidar você para junto, nós pensarmos a respeito da nossa identidade. Pensar nós somos em Cristo. Eu quero lançar essa reflexão. Quem você é em Cristo? Você sabe qual é a sua identidade no Senhor? Quais características definem a nossa identidade cristã? Nós precisamos refletir sobre isso. E com base nesse texto que nós acabamos de ler, eu quero conversar sobre isso, sobre a nossa identidade. A identidade missional do povo de Deus. Mês passado, nós passamos praticamente todos os domingos ouvindo falar sobre missões. Domingo passado, nós tivemos um culto totalmente voltado para esse tema, o tema de missões. Nós sabemos que a primeira igreja batista, ela é uma igreja missionária. Nós sabemos que essa igreja, ela cumpre o propósito de Deus aqui nessa terra. Então nós precisamos estar convictos, estar ciente a respeito disso, ter clareza a respeito disso, para saber qual é o papel que nós estamos desempenhando como igreja do Senhor. E Pedro ele começa a descrever essa identidade dizendo que nós somos o povo. Ele diz, o povo eleito. Ele diz, vós sois raça eleita, povo escolhido de Deus, povo que é propriedade exclusiva de Deus. Você tem noção disso? Você é escolhido, você é eleito, você é propriedade exclusiva de Deus. É isso que nós somos. E a ideia de eleição aqui não é um favoritismo. Esse termo, ele tem, muitas vezes ele é usado de uma forma errada. Muitas pessoas, eles repousam num sentimento de uma falsa segurança de eleição. E eleição não é favoritismo.
Eleição é responsabilidade. A eleição, ela nos chama a uma responsabilidade pactual. Foi assim com muitas pessoas da Bíblia. Foi assim com Moisés, foi assim com Noé, foi assim com Abraão. Quando Deus escolheu Abraão, junto com a escolha, Deus colocou a responsabilidade pactual sobre os lombos de Abraão. Deus disse a Abraão: "Sê perfeito e ande na minha presença. Em ti abençoarei tudo." Mas junto com essa escolha, tinha uma escolha, tinha um chamado. Mas junto com essa escolha, tinha uma responsabilidade embutida ali. E da mesma forma, acontece conosco. Nós fomos chamados por Deus, nós somos escolhidos por Deus, nós somos povo exclusivo de Deus. Mas nós temos uma responsabilidade acerca disso. Nós temos uma missão a cumprir. Não é apenas o privilégio de desfrutar da salvação, mas é uma missão. Junto com essa escolha, tem uma missão. Nos tempos de Israel, os profetas, eles condenaram exatamente essa postura de Israel, de achar que era povo exclusivo de Deus, que tinha um chamado, era um povo que foi separado por Deus. E Israel confundiu escolha com privilégio, com favoritismo. Lá em Êxodo nós lemos assim: "Se vocês forem fiéis e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações da terra. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa." E Israel confundiu. Israel confundiu isso com privilégio, com favoritismo. E eles achavam que eles estavam livres. Quando Pedro, ele escreve aplicando a idade pactual. Então, quando Pedro, ele escreve aplicando esses princípios identitários de Israel para a igreja neotestamentária, Pedro está dizendo que há um propósito missional em sermos escolhidos por Deus, que há junto com a eleição, junto com a escolha, há um propósito, há uma missão para nós cumprirmos aqui nesse mundo. E quando nós olhamos para a história da igreja, ao longo dos séculos, nós vamos observar que, assim como Israel, a igreja, ela foi se afastando do seu propósito, ela foi deixando os seus princípios, ela foi perdendo a sua essência, ela foi perdendo a sua identidade, ela foi perdendo a razão de ser povo de Deus, ela foi perdendo a razão de ser cristão. Nós tivemos aí um período da história da igreja, na Idade Média, que foi chamado por algum tempo de Idade das Trevas, que a igreja, ela foi a graça pelos méritos humanos, ela trocou a fé pelos argumentos litúrgicos. A igreja medieval, ela trocou as tradições humanas pelas tradições papais, ela trocou valores essenciais da nossa fé por coisas, e ela trocou a adoração a Deus para adorar ídolos mortos. Você pode ir lá na história, você pode ler a respeito disso. A igreja medieval, ela se transformou. A identidade da igreja medieval não era a verdadeira identidade de Deus, do povo de Deus. E Deus, então, nesse tempo, Ele levanta um homem chamado Lutero para dar um grito de liberdade. Porque dos valores que a igreja medieval havia abrido mão, foi exatamente os valores em que a salvação é pela graça, mediante a fé no nosso Salvador e Senhor Jesus, sem mediação humana.
e que Ele é o único mediador entre Deus e o homem, e que a Escritura, ela é a única regra de fé e prática, e que nós devemos adorar somente a Deus. Amém? Você consegue entender isso? Nós devemos prestar adoração somente a Deus. Nós já ouvimos sobre isso. Qualquer coisa que ocupe o lugar na nossa vida acima de Deus, nós adoramos. E a nossa adoração é somente para Ele. Na verdade, a igreja do Senhor, ela sempre enfrentou grandes desafios na história. E hoje, no nosso século, na nossa geração, no século 21, não é diferente. Talvez comece a ficar pior ainda, porque a igreja, ela está caminhando para a sua reta final. A igreja está caminhando para encerrar a sua história aqui, né? Mais difíceis ainda. Por isso é importante, é necessário nós sabermos quem nós somos. Nós sabermos qual é a nossa identidade em Cristo. Nós estarmos firmados cada vez mais no Senhor. Porque quando nós conhecemos, entendemos a nossa identidade, não importa qual o desafio, nós conseguimos passar por ele. Nós conseguimos cumprir a nossa missão. A missão de igreja do Senhor aqui nessa terra. Porque nós temos uma missão aqui nessa terra. E a nossa missão aqui nessa terra é ser luz do mundo. A nossa missão aqui nessa terra é brilhar no meio das trevas. É ser luz no meio das trevas. Onde nós chegarmos, nós precisamos brilhar. Onde nós chegarmos, a nossa luz, ela precisa resplandecer. As pessoas precisam olhar em nós e ver diferença. E ver que tem algo em nós que é diferente. Essa é a nossa missão, o nosso propósito missional aqui nessa terra. É isso que Pedro está dizendo. Nós temos um propósito missional. Nós somos povo escolhido de Deus. Ele diz, nós somos escolhidos, nós somos povo eleito para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas, nas nossas trevas. E essa luz precisa resplandecer em nós, para que outras pessoas sejam alcançadas através de nós. Essa é a nossa missão. A nossa identidade em Cristo, como povo de Deus, ela só faz sentido quando nós compreendemos a nossa missão no mundo. Deus, Ele nos escolheu não apenas para desfrutarmos da salvação isoladamente. Eu estou salva e pronto. Eu estou salva, o resto que lute. Não foi para isso. Deus nos escolheu para partilharmos também das boas novas do reino, das boas novas do evangelho, para cumprir o ide. Ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. É essa a nossa missão, foi para isso que Deus nos escolheu. É um privilégio fazer parte do povo de Deus. É privilégio sim, mas nós não podemos esquecer que junto com esse privilégio, nós temos uma responsabilidade. Nós temos uma missão nesse mundo, proclamar as virtudes daquele que nos salvou, partilhar a luz da salvação para as pessoas que estão em trevas. Hoje, com a mídia, esqueci a palavra, mas a mídia difundida, entramos nas lives, às vezes, de alguém, e a gente vê tanta coisa absurda. Semana passada eu fiquei chocada. Uma moça que cometeu suicídio. Quem é que viu esse caso? Carol Heller.
Ela é até parente do pessoal aqui, parente de 3º grau, da Tati Heller, da Dina Heller. E eu fiquei chocada porque eu nunca assisti uma live completa dela, mas eu via os posicionamentos dela e eu gostava de alguma coisa que ela falava. E de repente a moça pula do 5º andar, comete suicídio. Ela estava sendo assistida, nós sabemos a respeito disso. Mas quantas pessoas tem por aí? E acho que foi ontem ou foi hoje que eu entrei nos comentários. Quem não entra nos comentários aqui? Vê um negócio lá? Corre no comentário. Eu entrei nos comentários e eu vi uma moça, falou assim: eu penso em me matar todos os dias. No post da Carol Heller. Aí vi uma outra: eu penso em morrer o tempo todo. Aí outro comentário: eu estou sempre pensando em morrer. Gente, eu fiquei pensando: Deus, eu sou luz. A tua igreja é luz. A tua igreja precisa resplandecer nas trevas. A tua igreja precisa interceder as trevas. Senhor, eu estou incluída, eu sou a igreja do Senhor. E eu fico pensando sobre isso, e isso vai constrangendo o meu coração. O segundo aspecto da nossa identidade como povo de Deus é o sacerdócio. Pedro diz que nós somos sacerdotes reais. O sacerdote, ele é representante de Deus com uma missão específica no mundo. Os sacerdotes do antigo pacto, eles tinham um privilégio, o privilégio de aproximar-se de Deus e oferecer a Deus sacrifícios espirituais lá no Santo dos Santos. E uma vez que que houve a separação do véu, que o véu se rasgou, nos dando acesso ao trono da graça, nós podemos entrar, nós podemos chegar ao trono da graça sem mediação humana. Cada um de nós pode se aproximar de Deus. Cada um de nós pode ir lá no trono da graça, se aproximar com ousadia. Não precisamos mais de mediadores, porque isso foi conquistado lá na cruz do Calvário por Jesus. Ele é o nosso mediador. É Ele que nos liga, Ele é a nossa ponte, dado por Jesus. Você é sacerdote real. Você sabe disso? Você é um sacerdote real. E a função de um sacerdote é essa: é se aproximar de Deus, é chegar diante de Deus. E nós sabemos que antigamente os sacerdotes, eles precisavam antes disso fazer todo aquele ritual, oferecer sacrifício por si mesmo. E esse sacrifício já foi oferecido por nós lá na cruz. Nós podemos simplesmente nos ajoelhar, nós podemos erguer as nossas mãos, nós podemos render o nosso coração na presença dEle, sem mediadores, na presença do nosso Deus, do nosso Senhor. Mas nós sabemos que junto com esse privilégio, vem também essa responsabilidade. Nós temos o privilégio, mas nós temos a responsabilidade. E como sacerdotes, a nossa responsabilidade é testemunho e serviço. É proclamar, é dar testemunho a respeito de Deus. É dar testemunho na casa de Deus. É dar testemunho por onde nós formos. Em cada canto dessa terra, nós precisamos testemunhar a respeito da verdade, a respeito daquilo que o Senhor tem feito por nós, a respeito daquilo que o Senhor tem nos alcançado, de ter nos resgatado lá das trevas, ter nos trazido para a luz. Nós precisamos falar sobre isso para as pessoas que estão pensando todos os dias em morrer. A igreja do Senhor precisa estar atenta, precisa estar alerta. Se você não pode chegar lá, mas você pode orar. Se você não pode chegar pessoalmente, mas você pode dirigir ao Senhor uma oração.
Pedir ao Senhor que mude a história, que mude aquele quadro, que coloque pessoas ao redor da pessoa, do poder. Mas Jesus em nós, Ele responde às nossas orações. O Espírito Santo leva o nosso clamor a Deus. E as nossas orações é capaz de mudar histórias. Às vezes, quando intercedemos por alguém, quando intercedemos a respeito de alguma situação, nós nem imaginamos, de repente o Senhor manda a solução lá. Não precisa ficar sabendo. Mas nós precisamos cumprir o nosso papel de orar, de interceder, de proclamar, de dar testemunho. E Pedro, ele fala de um testemunho verbal, mas ele fala também de um testemunho vivencial da nossa fé. Não apenas proclamar, não apenas falar. No versículo 12 desse texto, nós lemos assim: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que as pessoas que estão te observando as vossas boas obras, possam glorificar a Deus. Esse é o nosso testemunho vivencial de fé. As nossas obras, nós precisamos testemunhar com a nossa voz, nós precisamos proclamar, nós precisamos anunciar, nós precisamos falar sim, mas nós também precisamos testemunhar. O nosso testemunho de vida é ele que vai dar credibilidade para o nosso discurso, para a nossa fala. É o nosso modo de vida, é o nosso modus operandi que vai dar testemunho para o nosso evangelismo. Amém? Eu posso ouvir um amém? Eu acho graça disso. Então nós precisamos testemunhar com a nossa voz, testemunho verbal e também um testemunho vivencial. Não pode haver contradição entre o nosso testemunho verbal e o nosso testemunho vivencial. Eu não posso tentar falar alguma coisa que eu não estou vivendo. O meu testemunho de vida tem que ser compatível com a minha voz, com aquilo que eu falo, com aquilo que eu prego. O cristão verdadeiro, ele precisa ter vida cristã. Essa é a nossa responsabilidade. Nós não podemos levar a nossa vida de qualquer jeito, simplesmente deixando a vida levar. Nós precisamos ter vida cristã. O cristão verdadeiro, ele ora. O cristão verdadeiro, ele lê a palavra. O cristão verdadeiro, ele jejuma, que seja uma vez por semana. O cristão verdadeiro, ele busca a presença de Deus. Porque aquilo que nós somos lá fora é resultado do Deus. O versículo... O texto diz assim: mantendo exemplar o nosso procedimento no meio dos pagãos. E o texto diz ainda que nós não devemos nos orgulhar das nossas boas obras. Nós não podemos nos exaltar. É isso que o texto está dizendo. As nossas boas obras, as nossas boas ações, as pessoas que precisam olhar para nós e glorificar Jesus através de nós. Glorificar Jesus através da nossa vida. Não nós nos exaltarmos, não nós nos orgulharmos. Deus, Ele precisa ser honrado e glorificado através das nossas vidas. Não é nos exaltar, mas é tudo dEle, é tudo por Ele, e é tudo para Ele, é tudo sobre Ele. Não é nada sobre nós. Nós somos servos apenas. Nós somos missionários do Senhor. Nós estamos aqui nesse mundo cumprindo uma missão. Porque as nossas obras, elas não vão nos salvar. As nossas obras, as nossas boas ações, por mais boas que elas possam ser, a Bíblia diz que elas não passam de trapo. Por mais bonzinhos que nós somos,
Por mais que alguém olhe para nós e nos achem santos, puritano, menos salvar ninguém. Por isso, aquilo que nós somos, a nossa vida deve ser em glorificar sempre ao Eterno, sempre ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis. Aquilo que nós fazemos de bom nunca será capaz de nos salvar. Amém? E como sacerdotes, as nossas vidas, elas devem ser a mais alta expressão de gratidão, de fervor e de devoção a Deus. Você olhando para você mesmo, você define em você gratidão, fervor e devoção ao Senhor. Nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo. As pessoas que se aproximam de nós precisam sentir em nós o aroma de Cristo. E não uma pessoa irritada, uma pessoa raivosa, uma pessoa cheia de xingamentos, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa prepotente, uma pessoa egoísta, egocêntrica. O mundo tem que olhar para nós e sentir em nós o bom perfume de Cristo. Sermos revestidos de humildade. Nós sabemos que cada um de nós tem o nosso temperamento, mas o nosso temperamento, ele precisa ser transformado pelo Espírito Santo. Cada dia sermos moldados pelo Espírito Santo. Porque as pessoas, elas estão nos observando. O mundo, eles observam as nossas ações, eles observam o nosso comportamento. E como nós somos um corpo, quando alguém comete alguma falha, ninguém vai falar foi fulano, foi a igreja. A igreja batista é assim. Nós somos um corpo. Quando você falha, eu também falho junto. Quando eu falho, quando eu cometo um erro, quando eu minto, você também mente junto, sabia? Nós somos um corpo. Quando alguém comete algum erro lá fora, quantas vezes nós temos visto isso? Líderes, pastores, e não fala, ó, fulano de tal. Não usa a identidade terrena, usa a identidade do céu. Foi a igreja. Ah, aquele pastor daquela igreja. Ah, aquele irmão daquela igreja. Então você precisa entender isso, que quando você erra, eu também estou errando. Quando eu erro, você também está errando. Nós precisamos ter consciência disso. E exalar o bom perfume de Cristo, sempre. Pedir ao Espírito Santo que venha nos ajudar, nos transformar, mudar o nosso comportamento, a nossa forma de falar, se não estiver de acordo com a vontade dEle. Mudar a nossa conduta, se não estiver de acordo com a vontade dEle. A nossa identidade sacerdotal com a identidade, junto com a escolha. Nós temos uma vocação. Ela é também uma vocação pessoal. Uma vocação de cada um de nós. Nós somos representantes de Deus aqui nessa terra. Igreja, quando eu começo a meditar nessa palavra, quando eu começo a pensar a respeito dessa palavra, que eu sou representante, eu estou aqui na terra representando Deus. É sério. Misericórdia, Senhor. Nós sabemos que cada país tem a sua embaixada. E o embaixador ali, ele representa o país ali naquela terra. Como sacerdotes de Deus, nós somos isso. Representantes de Deus aqui nessa terra. Então as nossas ações, as nossas palavras, o nosso comportamento, tudo em nós precisa exalar, precisa mostrar Cristo. Cristão é ser pequeno Cristo. Nós somos pequenos Cristos. E nós precisamos transmitir o caráter de Jesus. Ignorar a nossa identidade missional é negar a nossa identidade sacerdotal.
Se nós ignorarmos que nós somos missionários aqui nesse mundo, nós ignoramos o sacerdote, representante de Deus. E o terceiro aspecto da identidade do povo de Deus, que Pedro descreve nesse texto, lá no versículo 11, ele diz que nós somos peregrinos e forasteiros. Peregrinos é alguém que não tem uma cidadania. E forasteiros é alguém que não tem direito a uma residência fixa. É assim que Pedro nos define. Nós não temos uma cidadania nessa terra. Nós não temos uma residência fixa aqui nessa terra espiritual. Porque a nossa residência, ela é eterna. A nossa residência, ela é no céu. Jesus falou, eu vou para o Pai, e eu vou preparar lugares, e eu vos trarei para perto de mim mesmo. E aí, esse é mais um aspecto da nossa identidade. Nós somos peregrinos e forasteiros aqui nessa terra. E nós corremos atrás de tantas coisas. Nós queremos juntar tantas coisas. Nós colocamos tanto nosso coração em coisas. E nos esquecemos que nós estamos aqui só de passagem. Que um dia estou diante de Deus e prestar contas. Quando nós vamos a um velório, a Bíblia diz que é melhor ir num velório do que ir numa festa. Que no velório nós começamos a refletir a respeito da nossa vida. O meu pai, ele faleceu dia 29, semana retrasada. E isso nos leva a uma reflexão. Eu nasci do meu pai, eu fui criada com o meu pai, então eu sei todo o trajeto de vida do meu pai desde que eu me entendi por pessoa. E eu vendo meu pai ali naquele caixão, eu comecei a refletir a respeito da brevidade dos nossos dias. E isso nos leva a pensar quem nós somos. O que nós vamos levar? Nós somos forasteiros e peregrinos. O meu pai estava ali, só ele. Nós enterramos só o meu pai, nada foi com ele. E é assim. Quando nós formos chamados, o nosso corpo aqui na terra vai ficar lá. Nada, nós não vamos levar absolutamente nada. Daquilo de material que nós lutamos tanto para conseguir. Lutamos tanto para construir. Isso não é voto de pobreza, nós sabemos disso. Nós sabemos que nós podemos sim trabalhar coisa, querer juntar alguma coisa, mas é a questão do nosso coração. A palavra de Deus diz que onde está o nosso tesouro, o nosso coração, ele vai junto. Nós podemos morar na melhor casa. Se nós olharmos para a Bíblia, os patriarcas, eles eram riquíssimos. Mas um fato interessante, que nós olhamos na Bíblia, que no final lá, quando eles morrem, esses dias eu estava lendo a respeito de Isaac, fala, morreu Isaac, não me lembro agora a idade, mas farto de dias, com tantos anos, e foi reunido aos seus, e os seus filhos vieram, Isaac e Ismael vieram e o sepultaram. E Isaac, ele tinha muitos bens, a Bíblia diz que ele era riquíssimo. Então nós não podemos construir o nosso tesouro aqui na terra. O que nós temos aqui na terra é para nos servir, é para viver bem. Nós somos mordomos, nós estamos administrando. Mas o nosso tesouro, a nossa morada eterna, ela precisa ser no céu. E nós não podemos perder de vista a nossa identidade, a nossa morada, a nossa residência fixa, definitiva. O nosso destino final é o céu.
Quem aqui está aguardando Jesus chamar? Pode chamar hoje? Amém, olha aí. Eu achei que vocês iam falar igual Paulo. Eu tenho grande desejo de partir. Eu quero ir, eu tenho aquela dúvida, eu quero ir, mas ao mesmo tempo eu quero ficar. E eu sei que se eu ficar, eu vou ser mais útil. Então, o que vai ser mais útil para vocês? Vamos deixar esse negócio um pouquinho mais para frente. Nós achamos que nós somos eternos aqui. Nós achamos que tudo vai se findar aqui. Nós vamos acabar aqui, que não tem um depois. Nós vivemos muitas vezes como se não houvesse um amanhã. E se nós não nos atentarmos, igreja do Senhor, para tão grande salvação, nós vamos perdendo a dimensão do celestial. Nós vamos perdendo a nossa expectativa do céu. Nós vamos colocando a nossa expectativa somente nas coisas terrenas. E um texto diz assim: Colossenses, pensai nas coisas do alto. Jesus diz: cuidai com o seu tesouro, porque onde está o seu tesouro, o seu coração vai junto. Não acumuleis tesouros na terra, onde a traça destrói e o ladrão rouba. Acumulei tesouros no céu. Eu gosto sempre de lembrar que isso aqui, às vezes a pessoa fala: mas eu vou trabalhar para quê? Isso aqui não é voto de pobreza, não. É como nós lidamos, onde está a nossa expectativa. Nós precisamos viver almejando o céu, desejando o céu, tendo saudade do céu. Outro dia eu estava conversando com a minha amiga e ela falou: eu tenho tanta saudade do céu. E como nós podemos ter saudade de algo que nós nunca estivemos lá, na nossa lembrança? O Espírito Santo em nós, ele nos faz ter saudades do céu. Igreja, nós não podemos perder a nossa identidade de povo peregrino, de povo forasteiro, de um povo que não tem uma cidadania nessa terra, porque a nossa morada definitiva é o céu. É para lá que nós vamos, é com Jesus que nós vamos morar. E se a nossa cidadania ela não é nessa terra, se nós somos apenas forasteiros e peregrinos aqui, quem nós somos? Quem é você? Qual é a sua missão? O que você tem construído para a eternidade? Nós somos missionários. A nossa missão é levar a palavra. A nossa missão é brilhar no meio das trevas. A palavra do Senhor diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Eu preciso pensar nisso, e você também precisa pensar nisso. O que existe em mim? O que existe em você que está longe da verdadeira identidade de um cristão? Existe algo em nós que nos distancia, que nos afasta, que alguém olha para nós e não vê em nós uma identidade cristã, não enxerga em nós, não sente em nós o perfume de Cristo? Nós precisamos pensar sobre isso. Como é que nós temos desenvolvido a missão que Jesus nos confiou aqui nessa terra? Como nós temos gastado a nossa existência aqui nessa terra? Nós precisamos pensar sobre isso, porque isso é muito sério. Isso é uma verdade. Qual é a nossa identidade? Qual é a sua identidade? Porque a nossa identidade, ela aponta para a nossa missão. Nosso papel aqui nesse mundo, qual é a nossa razão de ser
aqui nesse mundo, nós vivemos com convicção, com expectativa do céu. É lamentável que muitas pessoas não pensam no céu. Existem muitas pessoas que não almejam a volta do Redentor. Existem muitas pessoas que não dizem Maranata, vem Senhor Jesus. A igreja do Senhor não pode ser dessa forma. Nós precisamos desejar, nós precisamos almejar a volta do Senhor. Nós precisamos fazer a oração dos puritanos. Eles oravam: Deus, coloque a eternidade nos meus olhos. Que nessa noite, igreja, eu quero convidar você para se colocar de pé. E que você feche os seus olhos e que você faça essa oração. Coloque, Senhor, a eternidade nos meus olhos. Não permita, Senhor, que eu venha viver, que eu venha perder o senso das coisas eternas. Que eu viva aqui nessa terra tendo saudades do céu, almejando o céu, tendo a convicção de que eu vou estar lá. Que o nosso coração possa desejar isso. Quando os discípulos não são desse mundo, nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui de passagem apenas. Um dia Ele vai chamar a cada um de nós. Estaremos com Ele eternamente. Reinaremos com Ele eternamente. Porque aqui nós só somos peregrinos e forasteiros. Amém? Glória a Deus. Que nós possamos guardar essa palavra em nosso coração. A nossa missão nós somos povo escolhido de Deus. Nós somos sacerdotes, representantes de Deus aqui nessa terra. E nós somos peregrinos e forasteiros. Daqui a pouco nós estamos indo embora. Nós incomodamos o mundo, sim. Mas daqui a pouco nós não estaremos mais aqui. Nós iremos para a nossa morada celestial. Quantos já foram antes de nós? Quantos ainda irão? Todos nós estaremos lá um dia. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Pai, nós queremos